o amparo para as nossas vidas, que possamos nós, a cada dia, buscarmos esse melhoramento e esse crescimento, tanto individual e principalmente o crescimento do nosso planeta como um todo, que também nós somos responsáveis por tudo isso, de acordo com o que nós pensamos. Então rogamos, Senhor, que nos ampare e que nos auxilie para que possamos contribuir de forma benéfica para o nosso próprio desenvolvimento, como pessoas, como cidade, como país, como mundo. Muito obrigado, Mestre Jesus, obrigado aos nossos amigos e benfeitores por nos acompanharem e nos ampararem nesta jornada. Que assim seja. Então, assim, eu vou ler aqui de O Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, no item 21. Eu vou ler só parte dessa mensagem, que é uma mensagem de sanção, perda de pessoas amadas, ou perda de entes queridos, né? E ele diz assim, sanção, quando a morte se faz presente nas nossas famílias, levando sem critério os jovens antes dos velhos, dizeis muitas vezes, Deus não é justo, já que sacrifica aquele que é forte e com um futuro pela frente para conservar aqueles que vivem longos anos cheios de decepções. Leva aqueles que são úteis e deixa aqueles que não servem mais para nada. Parte o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que fazia toda a sua alegria. E aí ele diz assim, criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar acima do plano terreno da vida, para compreender que o bem está muitas vezes onde se acredita ver o mal, a sábia providência onde se acredita ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pelo valor da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por simples capricho, vos impor penas cruéis? Nada se faz sem um objetivo inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Então, assim, como o próprio Sansão, lá essa mensagem é de 1863, como ele nos disse, nada se faz sem um objetivo inteligente. E nós normalmente dizemos que não existe o acaso. Tudo o que nos acontece, tudo aquilo que nós vivenciamos nessa nossa etapa de seres humanos encarnados em desenvolvimento, tem e existe uma razão para acontecer, né? Então nada é ao acaso. Tudo está, de alguma forma, interligado. E tudo aquilo que nos acontece é algo que é necessário para o nosso desenvolvimento. Mas como é que nós podemos lidar com essa perda de um ente querido? Perda, eu vou colocar essa perda entre aspas, porque nós não perdemos ninguém. E nós, como espíritas, já sabemos disso. Antes disso, né, nós sabemos que a vida tem seus altos e baixos, né? Então, nós só nos afastamos por alguns momentos, digamos assim, na infinidade das nossas vidas, né? Na imortalidade nós vamos nos separar por alguns momentos, por algum tempo, e depois nos reencontraremos. Isso, para a doutrina espírita, é a nossa maior certeza, né? A vida é uma continuidade. Embora cada um de nós possa reagir de uma maneira diferente perante esse afastamento, eu não vou nem dizer perda, esse afastamento eu prefiro o termo
afastamento do que perda. Porque nós não perdemos, nós só nos afastamos por um determinado tempo. Essa ausência do convívio diário, claro que nos entristece e sempre vai entristecer. Porque a gente, como acostumado a conviver com as pessoas, a viver com, de repente nos vemos privados dessa presença e passamos a sentir uma ausência, um distanciamento. Não conseguimos mais conversar, falar com a pessoa pessoalmente. Mas isso não quer dizer que nós não podemos manter um contato com essa pessoa que se foi, né? Essa separação desse ente querido, no Espiritismo nós vamos além, porque ele nos ensina que no planeta nós estamos apenas cumprindo uma passagem das nossas existências. Estamos aqui para aprendermos com as situações que vivenciamos, com as provas, com as expiações, e assim nós vamos evoluindo, né? Nós vamos crescendo para uma vida melhor. E sempre é em vista de uma vida melhor. Nós vamos sempre nos desenvolver, né? Então, tornando a repetir, nada se faz sem um fim inteligente. E seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão para acontecer. Tudo que nos acontece tem uma razão específica. Nada acontece por acaso, né? E ainda a nossa vida, a nossa verdadeira vida, né, não é essa que nós estamos aqui, né? Nós temos um monte de coisas para desenvolver no planeta Terra. Aqui onde nós nos encontramos, nós temos uma, digamos assim, uma longa vida de 70, 80, 90 anos, 100 anos alguns, poucos, mas já estamos atingindo, já estamos começando a ter muitos centenários entre nós. Mas aí 70, 80 hoje já é fichinha, né? Hoje todos nós estamos nessa, com, digamos assim, a expectativa de vida hoje já passa dos 70. E nós sabemos que nós podemos viver mais do que isso, né? 70, 80 e assim por diante. Mas nós estamos aqui, né? Então como é que nós podemos lidar com essa perda, né? É muito natural que nós sentimos falta daqueles que vão embora, né? Mas nós não podemos com isso nos desarmonizarmos, né? Criar uma desarmonia entre nós. Por que nós não podemos? O que acontece com os nossos pensamentos? Nós estamos, digamos assim, universalmente e intimamente ligados. É até difícil de entender isso, porque os nossos pensamentos, eles andam numa velocidade muito maior do que a velocidade do som, da luz, né? Porque o nosso pensamento, veja bem, é capaz de nos transportar para qualquer lugar onde nós queiramos em frações de segundo. Não é assim? Todos nós sabemos disso. Se nós pensarmos, aqueles que conhecem outros lugares, e que nós pensamos nos lugares que nós já vivenciamos, que nós já conhecemos, agora eu vou brincar com a Eliana aqui, né? Pensou lá no Ceará, Eliana, você se transporta para lá. A gente se transporta para lá de uma forma bem tranquila, bem rápido, porque nós vivenciamos, o nosso pensamento, ele é muito veloz. Então tudo aquilo que nós pensamos, o que eu quero dizer com isso, que tudo aquilo que nós pensamos aqui, que nós emitimos, as nossas vibrações de pensamento, chegam até essas pessoas, até esses nossos entes queridos que partiram. Então, se nós temos pensamentos negativos, se nós não nos conformamos com essa ausência, com esse afastamento, esse nosso ente querido que está do lado de lá, né, que se transportou para o outro plano, ele recebe os nossos pensamentos. Se nós desejamos a ele que ele esteja bem, que ele busque o seu próprio equilíbrio, que nós também devemos buscar o nosso equilíbrio,
nos harmonizarmos e que ele possa estar em harmonia lá onde ele estiver, vai ser mais fácil, tanto para nós quanto para eles, aceitarmos essas situações. Porque isso, infelizmente, ou pela própria, pela própria natureza das nossas existências, isso vai acontecer. Nós vamos nos separar. Vou aqui plagiar o Mário, né? A direção me autorizou a dizer, e entendam bem, nenhum de nós vai ficar para a semente. Nós vamos todos desencarnarmos. O nosso corpo, essa matéria que nós estamos hoje, vai perecer, vai morrer, né? Nós vamos sair dessa carne, porque nós não somos o corpo. Eu, Miguel, não sou esse corpo. Eu estou aqui. Eu estou Miguel. Mas eu sou o espírito imortal que anima esse corpo. E eu vou deixá-lo. Por quê? Porque vai chegar um momento em que ele já não vai me servir como deveria servir. E eu vou deixá-lo. É natural que isso aconteça. E não existe como manter isso, pelo menos por enquanto, né? Esse corpo material que nós necessitamos de muitas coisas, não tem como manter ele eternamente. Então, o que se mantém eterno é o nosso corpo perispiritual, e ele vai viver eternamente enquanto nós precisarmos dele, até nos tornarmos espíritos perfeitos ou relativamente perfeitos. Nós vamos precisar de um corpo material ou semimaterial, como hoje nós temos o perispírito. E esse perispírito vai nos acompanhar o resto das nossas, pela infinitude das nossas vidas, né? Da nossa verdadeira vida, que é de espírito. Mas o corpo não vai. Esse corpo material ele vai perecer, né? Então, nós vamos nos afastar daqueles com os quais nós convivemos hoje, aqueles que nós gostamos, aqueles que gostam de nós. Mas nós vamos nos afastar. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de gostar. Nós vamos continuar nos gostando e seguindo e continuar a nossa vida. Então nós temos que nos lembrar sempre que a morte não é o fim, né? A vida não acaba com a morte do corpo, né? Então, por isso não existe perda. Existe separação, existe um afastamento, uma separação temporária. Por que temporária? Porque nós vamos nos reencontrar. Em algum momento das nossas existências, nós vamos nos reencontrar. Com certeza nós iremos nos encontrar. Pode não ser na próxima existência, mas em algum momento nós vamos nos encontrar. Então, aqueles que nós realmente amamos, aqueles seres que nos são caros, nós estaremos juntos, tá? Nós estaremos juntos. Então, não é um fim, a morte não é o fim. É só um começo diferente, em uma outra esfera, né? Com isso, nós temos que desejar que cada um de nós tenha uma vida tranquila, tanto aqui no plano material quanto no plano espiritual. E aqueles que partiram, as nossas vibrações devem ser de luz, de paz, de esperança, e que nós sempre vamos nos lembrar deles com o nosso carinho, com o nosso amor, né? Que nós devemos pensar assim e fazer vibrações positivas para eles, para todos eles, né? E para partir para o nosso encerramento, tem uma mensagem que eu acho que é muito, repito, muito boa para que nós analisemos melhor, tá? Essa mensagem é atribuída ao espírito Vitor Hugo e está no livro Reencarnação através dos séculos. E esse livro é de Nair Lacerda, né? E ele diz assim, e o título dessa mensagem é Partida e Chegada. E eu vou ler, eu peço licença para ler para não perder a nitidez dessa mensagem, tá? Então ele diz assim, Partida e Chegada. Quando observamos da praia um veleiro a afastar-se da costa, navegando mar adentro, impelido pela brisa matinal, estamos diante de um espetáculo de beleza rara. O barco, impulsionado pela força dos ventos, vai ganhando o mar azul
e nos parece cada vez menor. Não demora muito e só podemos contemplar um pequeno ponto branco na linha remota e indecisa, onde o mar e o céu se encontram. Quem observa o veleiro sumir na linha do horizonte, certamente exclamará: já se foi. Terá sumido? Evaporado? Não. Apenas o perdemos de vista. O barco continua do mesmo tamanho e com a mesma capacidade que tinha quando estava próximos de nós. Continua tão capaz quanto antes de levar ao ponto de destino as cargas recebidas. O veleiro não evaporou, apenas não o podemos mais ver. Mas ele continua o mesmo. E talvez, no exato instante em que alguém diz já se foi, haverá outras vozes mais além a afirmar: lá vem o veleiro. Assim, meus amigos, é a morte, né? Quando o veleiro parte, levando a preciosa carga de um amor que nos foi caro, e o vemos sumir na linha que separa o visível do invisível, o ser que amamos continua o mesmo. Suas conquistas persistem dentro do mistério divino. Nada se perde, a não ser o corpo físico que não mais necessita. É assim que, no mesmo instante em que dizemos já se foi, no além, outro alguém dirá: já está chegando. Chegou ao destino, levando consigo as aquisições feitas durante a vida. Na vida, cada um leva a sua carga de vícios e virtudes, de afetos e desafetos, até que se resolva por desfazer-se do que julgar necessário. A vida é feita de partidas e chegadas, de idas e vindas. Assim, o que para uns parece ser a partida, para outros é a chegada. Então, meus amigos, essa tão falada e tão cruel que nós dizemos separação, a morte, né? Nada mais é do que uma transição que fazemos, uma viagem que empreendemos para um mundo mais além, né? Mas que um dia nós estaremos lá também esperando aqueles que aqui nos foram caros, nos foram queridos. Nós os estaremos recebendo do lado de lá. Assim como aqueles que partiram antes de nós, certamente estarão lá para nos receber. E essa é a continuidade da vida. Então, perda de pessoas amadas. Nós não perdemos ninguém. Nós apenas nos separamos momentaneamente, por um lapso de tempo mais ou menos grande. Não sabemos ainda hoje qual é esse período, mas sabemos sim que nos encontraremos mais ali na frente, mais além, do lado de lá, né? Vamos cruzar essa linha remota do horizonte. Vamos partir para um mundo que hoje nós não temos condições de compreender e de ver, mas que do lado de lá nós poderemos ver e nos reencontrarmos com aqueles que aqui ficam, né? Porque nós vamos, todos nós vamos. Nós temos aqueles nossos queridos irmãos que vão ficar aqui. Nós temos os nossos amores, as nossas famílias, tudo isso nós vamos em um determinado momento nos separarmos, mas depois nos reencontraremos. Talvez não tenhamos a lembrança de que já estivemos juntos, mas como nada que nos acontece, nada que vivenciamos é ao acaso, então certamente aqueles que nos são caros, nós estaremos juntos. Aqueles que nós precisamos também nos ajustar, retornaremos juntos para fazer esse reajuste. E essa é a continuidade da vida. Essa é digamos assim, é a beleza que essa doutrina nos traz. Como eu falei semana passada,
é o conforto que ela nos dá, né? É a confiança na continuidade, na pré-existência e na continuidade dessa vida, que nós temos uma, vivenciamos várias encarnações, mas a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. E estaremos lá. Deixaremos aqueles que estão conosco aqui, muitas vezes, em vários momentos. Seremos deixados também aqui por aqueles que amamos, porque nós não sabemos quem vai empreender essa viagem, né? Quem vai partir primeiro. Mas aquele que parte primeiro vai nos receber do lado de lá. Se formos nós aí primeiro, com certeza os receberemos do lado de lá, aqueles que nos são caros. E estamos todos juntos. Então, sempre lembrando que nada daquilo que nos acontece é ao acaso. Se estamos aqui hoje, em 10 pessoas, em 15 pessoas, em 20 pessoas, aqueles que aqui estão são aqueles que nós temos algum contato e que precisamos estar juntos nesse momento, para um aprendizado. Aqueles que fazem parte das nossas vidas de encarnados também são aqueles irmãos que nós precisamos de alguma forma estarmos juntos. Nada acontece por acaso, tudo tem uma razão. O Pai, Deus, é infinitamente, misericordiosamente justo e bom. Então nada daquilo que nos acontece é sem que seja aquilo que nós necessitamos para desenvolver as nossas existências, para desenvolver a nossa vida, né? Então é isso, meus irmãos. Nós não perdemos, nos separamos, nos afastamos temporariamente, né? E nos reencontraremos mais além, daqui a pouco, né? Então assim, todos nós vamos passar por essas situações. Então vamos buscar, junto àqueles que nós amamos e que já se foram, termos bons pensamentos, emitirmos energias positivas para que eles recebam essas energias. E o desejo sincero de que lá onde eles estejam, assim como eles desejam para nós, nós estejamos bem. Sem as amarras do querer prender, da reclamação de não estarmos mais juntos nesse momento. Compreendermos que é assim, que a vida é assim, né? E que nós temos que continuar essa existência. Nós vamos partir, todos nós. Ninguém vai ficar aqui para semente, né? Nenhum de nós vai ficar. Nós vamos retornar depois. Com certeza nós retornaremos e nos encontraremos no plano espiritual, ok? Era isso, eu vou fazer a nossa prece final e depois nós podemos conversar um pouquinho. Se tiverem questões, perguntas, podem fazer que a gente procura responder. Se não souber, nós vamos buscar a resposta em algum momento. Então, que possamos mais uma vez elevarmos os nossos pensamentos e agradecermos a esse Pai de infinita misericórdia que nos reúne de acordo com as nossas necessidades em cada existência material ou na nossa existência espiritual. Porque tudo que nos acontece existe uma razão para que aconteça. Agradecemos, Pai de infinita bondade, por tudo aquilo que nos dá e rogamos a vós o seu amparo, as suas bênçãos e as suas luzes, hoje e em todos os dias. Que assim seja.